Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Eu fiz um vídeo, o último que eu tinha feito, foi sobre os fins, se os fins justificam os meios, né? E eu acabei elaborando o pensamento, demonstrando que existe algo antes do meio, ou seja, antes desse processo, que é a causa. Então eu entendo que existe a causa, o meio, ou seja, o processo, o movimento que você faz, e o efeito, né? Muitos falam do efeito, muitos falam do axioma causa e efeito. Por exemplo, se você está vendo esse vídeo agora, possivelmente é porque existe uma causa, né? Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo. Enquanto eu gravo esse vídeo, existe uma causa interna, um propósito interno para que eu grave esse vídeo. Quando você foi lá e clicou nesse vídeo, existe algum motivo, e muitas vezes você não conhece, mas existe uma causa que lhe chamou atenção, por exemplo, o próprio título do vídeo. Isso você pode aplicar essa ideia de causa e efeito para tudo. Tá? Então, por que você come? Porque você sente fome. Então, quando você come, esse ato de comer, depois que você está alimentado, está saciado, antes disso houve uma causa, a sua fome. E você pode usar isso para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Por quê? Nós, enquanto humanos, temos essa necessidade de realizar determinados efeitos, ou seja, existe esse movimento, mas sempre existe um propósito, um motivo, uma razão anterior. É só você mapear, só você ter essa curiosidade de fazer esse tipo de busca. Tá legal? Existem aqueles que vão falar que não existe causa, o que é uma grande mentira, porque você constata a causa. Né? Então, por exemplo, quando a gente entra dentro do aspecto, entre aspas, religioso, tá? Existe uma causa para aquela pessoa ter uma religião. Existem aqueles que não possuem, dizem não possuir um aspecto religioso, que no caso seriam os ateus. O ateu vem de a, não, e teu, não Deus. Ateu, que não há Deus. E eles também acreditam no acaso, que seria o que seja. Não, no caso, seria causa. E são sem um motivo, sem uma razão. Tá? Então, eles, por acreditarem, os ateus, por acreditarem que não existe um Deus, também não existe um motivo. Porque o principal entendimento, quando a gente faz uma observação real das coisas que estão ao nosso entorno, é que existe uma causa anterior. Né? E essa causa anterior é uma causa inteligente. Ou seja, ela de algum jeito se apresenta ordenada. Isso você consegue observar. Eu sempre dou aqui muito exemplo da jaqueira. Né? Então, por exemplo, se você tem lá um pé de jaca, uma jaqueira, ela dá jaca. Então, existe algum momento que você encontrou com uma jaqueira, se é que você consegue reconhecer uma jaqueira, em que ela estava dando, sei lá, laranja, mexerica? Não, uma bananeira. Sempre dá banana. Então, a mulher, quando vai parir, ela pare um elefante? Não, ela pare um ser humano. Então, esses padrões que você observa ao seu entorno, se você tiver como que eu posso dizer, essa inclinação em observar o que é real, né? Porque tem gente que vai tentar camuflar isso hoje em dia através de diversos problemas, através de diversas convenções humanas. Mas se você é um homem ou uma mulher que quer ver o que é real, você sabe que existe um padrão. E aí você começa a se perguntar, tá, mas de onde vem esse padrão? Esse padrão inteligente, ou seja, esse padrão quando fala, essa repetição. Então, a jaca sempre dá jaqueira, uma mulher quando para sempre para um ser humano, e assim vai. Né? Você pode fazer isso para qualquer coisa que não seja invenção humana, mas sim criação divina. Porque aí, nesse momento, você começa já a entender que esse ser inteligente, de algum jeito, você chama de Deus, possivelmente. Porque não tem como você observar padrões e falar, ah, legal, eles apenas existem. Não é assim, porque existe uma inteligência, uma repetição ali. E você, como você faz esse processo, no mínimo você entende que existe alguém anterior que vai fazer a mesma coisa, mas de uma forma muito mais sublime do que você faz. Você faz apenas um pequeno recorte. E aí eu tinha feito esse vídeo e um rapaz ele acabou comentando e depois ele pagou o comentário. Mas eu achei inteligente o comentário que ele tinha feito, foi um textão. Mas eu achei legal. Mas ele acabou pagando, eu ia fazer um comentário, um vídeo, respondendo o comentário dele. Eu só peguei um pouco a ideia. Mas como eu acabei não gravando, né, porque eu ia comentar posteriormente, porque isso aí foi nessa interface do Natal,
eu peguei mais ou menos a ideia e eu vou comentar um pouquinho do que ele tinha falado, que foi em relação à intenção. E ele tentou me perguntar, de algum jeito, pelo que eu entendi, tá? Como que a intenção, na minha percepção de algum jeito, e como que ela se encaixa nisso, tá? A intenção, eu gosto de pensar muito como se fosse assim, ó, ainda que não seja escrito desse jeito, mas intenção é como se fosse uma tensão interna, porque quando você observa na etimologia, ou seja, na origem daquela palavra, vai ter a ver com tender. Para onde você tende? Tende o quê? As suas escolhas. Então, por exemplo, quando eu falo agora nessa estrutura que eu tenho passado, que eu tenho falado aqui sobre causa, meio e efeito, essa estrutura, essa sequência lógica do processamento das coisas que estão ao nosso entorno, das coisas que estão ao nosso entorno, causa, meio e efeito, ou causa, processo e efeito, tá legal? Onde entra a intenção nisso? A intenção entra em qual parte? Primeiro, a intenção ela está relacionada ao indivíduo, que é uma das coisas que eu trabalho sempre aqui nesse canal. Tá? Eu tendo a fazer algo, ou seja, tenho uma tensão interna, uma tensão interna dentro de mim, ou seja, eu tendo a fazer algo em função das minhas escolhas, mas o que me faz tender para algo? A causa. Por isso que a causa sempre está no início do processo. Então, tipo assim, eu também aqui sempre falo do meu modelo existencial, né? Cada indivíduo possui um modelo existencial, ou seja, a forma como você entende sua existência. Até um ateu. Um ateu, ele possui um modelo existencial. Ele fala que ele não é religioso, mas ele é super religioso. Porque a maioria dos ateus, eles se apegam numa coisa que a gente chama de ciência. Né? Essa ciência moderna e tal, como o pessoal acaba falando. Então, no fundo, ele ora. Ora para quem? Ora para a ciência. O que é orar? Ele, basicamente, de algum jeito, ele respeita aquilo. Sem se perguntar, sem se questionar. Ele apenas aceita. O que falam para ele, por exemplo, uma vez, um fala para ele que você pode comer ovo, porque o ovo é bom para a saúde. E ele passa 2, 3 semanas e fala, não coma ovo, porque o ovo não é bom para a saúde. Ele vai lá parar de comer. E depois volta, não, o ovo é bom para a saúde. Ele vai lá e volta a comer. Ou seja, ele apenas ele segue o que se fala. A mesma coisa quando você vai numa qualquer igreja onde o pastor fala uma coisa, muda o pastor fala outra, e a pessoa vai e assim vai seguindo o que o outro fala, ou seja, ele nega a sua individualidade porque ele nega a busca pela verdade, porque não é ele que está buscando, ele está aceitando o que o outro fala sem ele fazer uma pesquisa, se aquilo de fato, utilizando sua inteligência, ou seja, percebendo aquilo que é real ao seu entorno, ele acaba aceitando aquilo sem se fazer esses tipos de perguntas. Né? Então a intenção é quando você tem uma intenção interna, ou seja, você tende a fazer alguma coisa em função de suas escolhas. As escolhas que você vem fazer estão relacionadas ao seu modelo existencial, ou seja, aquilo que você acredita que compõe sua existência. Então, por exemplo, se você pega um católico, ele vai ter uma forma de entender, e eu estou falando um católico ortodoxo, né? Porque existem diversos tipos de católico, da mesma forma como existem diversos tipos de protestante, assim vai indo. Aquele cara que é ortodoxo, que ele vai seguir basicamente os dogmas da igreja como tal, ele vai ter um comportamento. Aquele cara que se diz católico, ele vai somente na igreja e todo domingo para tentar redimir seus pecados, e que também nem vai no confessionário, ele vai ter um outro tipo de comportamento. Vai ter aquele outro cara, aquele católico, que ele não é dogmático pra caramba, mas ele vai na igreja e ainda quer fazer uma confissão, porque ele acredita parcialmente em alguns dogmas, não acredita em tudo, mas ele está preso naquilo ali. Então, cada um deles vive o quê? O seu próprio modelo existencial. Se você pega cada uma desses regimentos, essas formas, né, essas leis, esses dogmas dos lugares onde cada um frequenta, cada um de algum jeito, através das suas experiências, traz o seu próprio modelo existencial. O que eu observei ao longo do tempo é o seguinte, é que ainda que você tenha um modelo existencial, o melhor é que você busque sempre a verdade. E quando você busca sempre a verdade, você vai encontrar diversos tipos de respostas que a maioria das pessoas do seu entorno talvez não conheçam. Não é porque elas não queiram, é porque cada um está no processo de busca da verdade diferenciado, em função da sua individualidade, em função das suas experiências de vida, e assim vai. Eu acredito que, ainda que você tenha o seu modelo existencial e eu tenho o meu, se a gente busca a verdade, a gente vai chegar a um coeficiente comum. O que eu quero dizer é um padrão. Porque, de alguma forma, um pai, aí o meu modelo existencial, eu acredito Jesus como o centro, para que ele me explique, através do seu testemunho, através das suas ações, seus movimentos, quem de fato foi o Deus, né? O criador do padrão inicial que eu estava falando lá atrás. Então, esse pai em si, ou seja, esse Deus que eu chamo de pai, e chamo de pai por causa de Jesus, porque é o único que trouxe esse tipo de informação, tem uma forma de se comportar com o homem diferente do que foi apresentado no passado. E isso nos faz conhecê-lo de uma forma muito mais
aquecedora, uma forma muito mais amigável e amável do que já tinha sido apresentado. Por isso que eu não acredito que o Deus, como se falava no passado, seja o mesmo Deus que Jesus apresenta. Tá? E aí, retornando à ideia da intenção, né? Que todo mundo vai lá e fala, que tem aquele ditado, né? Que o inferno está cheio de boas intenções. Realmente, ou seja, aquela pessoa que de algum jeito considera que existe a intenção do inferno, suponha que ele exista da forma como se fala, e tá lá e sabe que fez merda, porque em função das consequências, os efeitos das merdas que eles fizeram, das ações, dos movimentos que eles executaram, se encontram em determinado local que não é bom, eles de algum jeito têm arrependimento, e aí existe uma tensão interna de tipo assim, eu gostaria de refazer aquilo que eu fiz de uma forma melhor. Por isso que o inferno está cheio de boas intenções, né? Supostamente seria assim. Mas como que se encaixa essa ideia da intenção? Cara, a intenção sempre é relacionada ao seu modelo existencial, e o modelo existencial configura, então, a sua causa de vida, o seu propósito. Então vão existir, aparentemente, intenções que sejam boas, mas os efeitos são ruins. Então você vai pegar, por exemplo, um movimento político. Você vai pegar um político em si, e aí ele vai realizar determinadas ações, e aí você vê que no final o efeito foi uma merda, embora aparentemente as intenções tenham sido boas. Dá mais ou menos essa impressão, mas é porque se você nega o modelo existencial, cara, vai dar merda. Por exemplo, você pega esse sistema político, é um sistema materialista, ele não leva em consideração o pai ou Deus real. Por isso que dentro de um sistema materialista, cara, inevitavelmente todos os efeitos serão ruins. Todos. Ainda que aparentemente alguns você consiga assim, nossa, isso aqui foi tão bom para a sociedade e não sei o que lá, mas quando você vê o conjunto da obra, não é. Você deve pensar em indivíduo que está atuando lá atrás, utilizando esse meio que é a política, mas a política em si que eu estou querendo falar é algo abstrato. Tudo que eu estou falando aqui está relacionado ao indivíduo. O indivíduo é responsável por suas ações. Jesus ele vai lá e fala assim, cada um carrega a sua própria cruz, certo? Mas alguns indivíduos, e isso é verdade, tá? Mas alguns indivíduos têm nas suas mãos um poder maior do que outros. Então, aparentemente, ele tem um controle da vida de outros. Então, ou seja, além dele carregar a sua própria cruz, ele influencia também na cruz de outras pessoas. É lógico que cada um daqueles que está sendo, entre aspas, manipulado por esse indivíduo possui responsabilidade sobre a sua própria vida, porque é a forma como ele enxerga o seu modelo existencial, tá? Só você retornar na história e quando você vê aquelas pessoas que seguiam Jesus Cristo, elas aceitaram ele após o seu ressuscitar, né? E continuaram amando ele, mas foram perseguidas não somente por Roma, mas também pelos judeus da época. E aí aquilo fez o seguinte, eles acabaram perseguindo esses indivíduos e muitos foram mortos, né, pelo Império Romano. E acabou que eles não deixaram de aceitar Jesus Cristo. Esses aí são chamados caminheiros, né? Então os caminheiros eles não deixaram de aceitar Jesus Cristo. A intenção deles, ou seja, o modelo existencial que eles possuíam, a causa que eles possuíam, fez com que eles continuassem aceitando Jesus e operando segundo a sua fé, segundo o que eles acreditavam, ainda que eles sabiam que eles poderiam ser mortos, porque eles estavam sendo perseguidos, ou seja, eles não declinaram da fé deles. Né? A intenção deles, a tensão interna que eles estavam vivendo era tão grande, ainda assim eles preferiram acreditar em Jesus e aí sim eles foram mortos, foram mártires. Né? Isso analisando eles como indivíduos. Tá? Mas, e o Estado que naquela época, no caso Roma, estava operando, como que agia? Né? Você vê, por ter essa abstração, ainda assim você não teria como responsabilizar um indivíduo, mas um conjunto de pessoas que pensavam parecido e que estavam perseguindo os caminheiros. E aí quando você observa isso, a intenção desse sistema era o quê? Era perseguir e matar esses homens. Então a intenção na cabeça deles, no modelo existencial coletivo, deles era uma coisa, e para eles era boa. O efeito foi o quê? Foi a morte dos caminheiros. Isso foi bom? Não foi. Mas para eles era. O próprio Paulo, que a gente tanto fala, né? Paulo de Tarso, que antes era Saulo de Tarso. Né? Enquanto Saulo, ele perseguia esses caminheiros. Ele matava. Ele era um dos responsáveis. Então, na cabeça dele, ele tinha uma intenção boa. Né? Porque ele estava de acordo com a fé judaica, o qual ele professava. É a forma deles pensarem. Entendeu? E ele agiu em função disso. Observa que
como existe a ação em função do que você acredita. Isso antes desse movimento que você realiza, existe uma intenção, que é a sua escolha, essa tensão interna, o que você tende a fazer em função do que você acredita e é o seu propósito e o seu motivo. Quando você percebe que você tem causa, meio e o efeito, uma sequência de uma sequência daquilo que realmente acaba ocorrendo ao longo da sua existência, quando você mapeia que você tem que ter uma causa e entre essa causa e a ação existe uma intenção, essa tensão interna, ou seja, o que você tem em função dessas escolhas, porque é o que você acredita, e quando você consegue replicar isso para todos que estão ao seu entorno, você observa como é importante você se compor como um indivíduo. O quanto mais você se entende como um indivíduo, de algum jeito você vai mapear melhor as suas causas. Dali você sabe por que você está agindo. Então, a pessoa ela pode ter uma intenção boa, um show de bola, mas qual é o conjunto da obra por trás? Ou seja, o que ela realmente acredita? Isso vai conduzir todas as ações que ela venha a possuir, ainda que uma seja boa, mas o restante será que é? Porque todo esse conjunto vai ter que estar conversando. Isso está relacionado à causa daquela pessoa. Ainda que existam aquelas que vão dizer que não que existe o acaso, ou seja, não existe causa, elas estão mentindo, porque elas têm uma causa, senão elas não agiriam da forma como agem. Negar a existência do Pai, negar a existência de Deus, é uma escolha. Existe uma tensão interna para que isso aconteça. Só que sabe quais são as consequências disso? Talvez não sejam tão boas quanto aquele indivíduo acha. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever. Gostaria de saber seu comentário. Até a próxima.